Boa noite, galera. Aqui é o Beto Caetano no canal Dia de Galo. Lá, né? Ontem, uma vitória nos galão ontem, que ontem foi um jogo bom, né, cara? E 3 pontos. Era o que eu tava falando, que tinha que fazer 3 pontos no jogo de ontem, porque contra o Corinthians e o Vasco, provavelmente o Atlético não iria pontuar, pra gente dar uma distanciada da zona de rebaixamento. Pegamos o elevador, subimos algumas posições. Foi um bom jogo ontem, apesar da fragilidade do Mirassol, né? O Atlético fez um bom jogo. Alguns jogadores se destacaram ontem, com entrega, com uma pegada maior. O Barba escalou ontem, escalou certo, né? Time de melhor. Colocou o Júnior Alonso pelo lado esquerdo, que eu vinha cobrando nos últimos jogos, né? Colocando o Vitor Hugo por ali. O Vitor Hugo não consegue fazer essa função e também é um jogador abaixo da média, né? Que é um jogador fraco. E ontem estou com o Júnior Alonso também, que não é lá essa expertise toda, mas é o melhor que a gente tem no momento. Continuou com Alan Franco no meio campo. Não comprometeu, mas acredito que o Tomás Pérez deveria ser o titular, né? Mas a gente entende o Barba, tem seus critérios e escalou ontem ao lado do Maicon, que excelente partida do Maicon novamente, né? Assim como vem jogando, com qualidade no passe excepcional, que controla o jogo no meio campo e sempre um bom passe, achando bem os companheiros para colocar em situação de gol, alguma situação de criar alguma jogada, né? Ontem o Alaminda, mais um ótimo jogo dele, apesar que tinha feito um péssimo jogo contra o Ceará, apesar do time todo, mas ontem o Alaminda fez um grande jogo, fez o gol, apareceu em grandes oportunidades. Tem que tocar mais a bola, né, Nami? Amarra um cordãozinho nela e às vezes não conclui a jogada, mas fez uma grande partida ontem, né? Sem pegar pesado também, como vim pegar nos outros dias. Ontem o Atlético fez uma grande partida e controlou o jogo quase por 90 minutos. Bernard ontem, grande jogo, participou de todos os 3 gols, grande assistência, roubou a bola, bateu o escanteio na roubada de bola do terceiro gol, deu passe pro primeiro gol do Alaminda, fez a tabela com o Lodge na hora do pênalti, fez um bom jogo ontem. A gente vem cobrando dele, mais entrega, mais firmeza. Ontem ele fez um grande jogo, apesar da fragilidade, ressaltando a fragilidade do adversário, né? Que fez um grande jogo, mas a fragilidade do adversário também permitiu o grande jogo que o Atlético fez. Mas é desses jogos que a gente tem que pontuar, porque a briga do Atlético, na minha opinião, é do meio para baixo da tabela, né? Ontem conseguiu passar até do meio da tabela, deu uma subida do elevador. Não acompanhei os resultados de hoje do Campeonato Brasileiro, mas acredito que o Atlético esteja ali no meio da tabela, um 11º, que pelo elenco que a gente tem, é o que a gente consegue entregar. Mas se a gente tiver um pouquinho mais de vontade, mais de entrega, mais de perspicácia, consegue chegar um pouco acima da tabela, entre os 6 primeiros, os 7 primeiros ali, brigando por uma vaga da Libertadores. Ontem o Barba escalou o que a gente vinha pedindo, né? Escalando os 11 que ele tem, que são de melhor. Tanto que ele fez 3 substituições e não mexeu mais, fez as 3 paradas. Por quê? Porque o elenco é ruim. Ele não vai utilizar aqueles jogadores. Ontem o Vitor Hugo ainda não estava disponível, né? E aqueles jogadores que estão no banco, aqueles que entraram ontem, são os jogadores que eles vão utilizar. Então, Barba, ou foi escalar? Escala esse time. Estica a corda. Tem uma parada da Copa agora, 50 dias. Você chega na diretoria, faz a questão dos reforços e mantém esses. Por quê? Esses jogadores estão jogando. Porque se você não vai contar com esse elenco aí, Dudu,
essa turma que estava no banco ontem foi pro banco para completar o banco, gente. Ontem o Barba entrou com o Lianco, fechou a casinha e depois entrou com outro, tirando o atacante, entrou com outros jogadores de defesa, preterindo o Dudu. Por quê? Porque não entrega nos treinamentos, é um cara que já passou, a época dele já passou e não entrega. É um jogador que não entrega. Então, Barba, é isso aí. É focar no que tem de melhor. A comemoração do terceiro gol ontem mostrou o peso que você tirou das costas, né? O golaço do Cissé. Entrou muito bem, tabelando ali. E fez um golaço. Então, um tapa de quem sabe jogar futebol. Então, é isso. O Atlético, ontem, entrou o que tinha de melhor, fez o que tinha que fazer, mandou dentro de casa, pontuou e mantém dentro do Campeonato Brasileiro ali a média que tem que manter. Mas, é o que eu sempre digo, essa salada mista que você vem fazendo nas escalações prejudica o Atlético o tempo todo. Se esse time que jogou ontem tivesse entrado na quarta-feira, a classificação seria menos sofrida. O Atlético acho que dominaria o jogo contra o Ceará e provavelmente sairia com a vitória, com a classificação mais tranquila lá de Fortaleza. Essa mexida, essa bagunça que você faz no time acaba te dando maus resultados e a desconfiança do torcedor. Mas o que acontece mais é o seguinte, mano. Você tem que ser bem claro para o torcedor e explicar para ele o seguinte, ó, não, o nosso foco é o Campeonato Brasileiro, a gente quer ser classificado pela Libertadores, pelo Brasileiro, ou então queremos brigar para não cair no Brasileiro e vamos entrar com o que tem de melhor no Brasileiro. Não vamos das Copas até onde conseguir ir, né? Sem problema nenhum. A Sul-Americana é uma competição que está às vistas que está sendo preterida. A Copa do Brasil é até onde chegar aí. Se vocês, da diretoria do Atlético, o treinador, a comissão técnica, explicar para o torcedor que é assim que vai funcionar, que não vão passar aperto no brasileiro mais, ok, beleza. Mas não fica lubridiando o torcedor, dando aquela esperança, falando que vai fazer e não faça, entendeu? Ontem, ótimo jogo ok, né? Ótimo jogo não, jogo ok, 3 pontos, Mirassol um adversário fraco. Ontem o Guilherme já apareceu, amanhã é a apresentação dele, ele vai ser o elo, jogadores, diretoria, controlar o vestiário, controlar esse atrito com Barba e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ele ontem já desceu no vestiário, juntamente com alguns membros da comissão. Ontem o Rafael Menin apareceu, desceu no vestiário também. Segundo os 4 E's, ele tinha se desligado do elo do futebol, mas está ali fazendo aquela transição, né? Com o Pedro Daniel, Guilherme agora, com o Brax. Vamos ver se realmente ele vai se desligar do futebol. Mas é isso, né? Ontem foi 3 pontos, a obrigação do Atlético vencer em casa. Um jogo ok, apesar do gol de bola aérea que é, né? Sem falar, o Barba já tinha falado nas coletivas anteriores que se ele soubesse o problema, ele já tinha corrigido. Então, é isso aí, galera. Tentar pontuar pelo menos 2 pontos contra Vasco e Corinthians para não virar a parada da Copa na zona de rebaixamento. Mas foi um jogo ok, dentro do padrão. E espero que o Atlético faça mais jogos ok aqui dentro da arena e fora, para conseguir mais pontos e galgando alguma coisa maior dentro do Campeonato Brasileiro. Mas é isso aí, galera. Ótima noite, ótima semana para nós. E fiquem com Deus. Deus abençoe.